Muito assunto pra gente falar hoje. Vamos começar esse vídeo aqui falando do Livinho, que postou aqui, ó, pouco tempo atrás, Motivation da segunda-feira, hein, cara? Seja você sua própria fonte de motivação. E olha como tá. Cara, o físico do Livinho é muito lindo. A estrutura, as proporções, a fluidez muscular, como um músculo termina e começa outro segmento corporal, como tudo se encaixa. Ele tá entrando finalmente nos eixos da questão de condicionamento. A gente quer ver o Livinho realmente dry, seco no talo, nível Correia, nível Josema. Ia ser uma visão impressionante de ser vista. Com essa estrutura que ele tem, com esse físico que ele tem, com essas linhas que ele tem, ele pode ir muito longe. É um brasileiro que eu continuo apostando minhas fichas e eu acho que quando ele é tipo o Vícers. Lógico, é, na minha opinião, um físico muito mais bonito do que o Vícers, com mais potencial. Mas é aquela história, assim como o Vícers, falta aquele detalhezinho, aquela coisinha que ele vai descobrir, que vai fazer o físico dele brilhar no palco e começar a ter os resultados que ele merece. E numa atualização rápida aqui, o Livinho comunicou agora há pouquinho que infelizmente ele não vai pro Olímpia esse ano. Motivo, não conseguiu o visto, infelizmente. Ele vinha tentando já algumas vezes esse visto, vinha sendo negado. Ele tentou um visto pro México, conseguiu um visto pro México, que é um visto difícil também, porque teoricamente, se você tem um visto para o México, você voa até o México, atravessa a fronteira a pé. Então a exigência tem sido muito grande. Ele conseguiu isso, poderia ajudá-lo a conseguir um visto para os Estados Unidos. Infelizmente, não deu certo, apesar de todas as tentativas. Óbvio que o Livinho vinha trabalhando e se preparando para o Olímpia. Então, ele tá no físico, ele tá no shape, ele vai competir aqui no Olímpia Amador Brasil em São Paulo uma semana depois do Mr. Olímpia para tentar a sua vaga para 2025. E também tem um show programado, o Livinho me disse, para novembro. Então, nesse momento, força aí ao Livinho, situação complicada, situação chata, não poder competir por causa de vista, ainda mais um cara que é todo correto, e ele só vai competir. E ele tava ali com tudo certinho, com carta, o Olímpia ajudou, deu maior suporte, patrocinador também. Mas ele tá resignado, ele entende, ele sabe que às vezes as coisas têm seu tempo, e por isso que ele não desanimou e vai buscar a vaga para 2025, e a partir daí começa novamente a busca pelo visto. Força, Livinho. E aqui a gente vê um vídeo do Andrew Jacked lá treinando com o Cycle Fitness lá em Las Vegas. O Cycle Fitness é o cara que treinava o Sean Roden, treina o Andrew na academia em alguns períodos. Eu não sou fã do trabalho dele, acho que tem muita coisa baseada no passado. É um cara que não tem... Trabalha bem, mas não tá atualizando seus treinos e conhecimentos. Tanto que os caras mais famosos que a gente ouviu ele treinar são o Andrew Jacked e Sean Roden, que são caras que têm uma genética espetacular e tem, vamos ser sinceros aqui, existem alguns atletas que têm a linha tão boa, o físico tão bom e a genética tão boa que se o cara escova o dente, ele dá pump no braço. E meio que não importa o que ele faça. Até tem um ditado americano que fala que tem bodybuilder ou bodybuilder elite. Muitas vezes ele não cresce devido ao treino que ele faz, mas ele cresce apesar do treino que ele faz. E o treino do Andrew, na minha opinião, muitas vezes é subutilizado. O Cycle Fitness falou que esse ano vai ter muito mais tempo para trabalhar junto com o Andrew, então ele tá muito otimista num bom resultado. Que ele também conversou muito tempo com o Chris Aceto, que é o head coach do Andrew Jack, para ter certeza que eles estão ali na mesma página, que eles estão falando a mesma língua, que eles estão trabalhando rumo ao mesmo objetivo. Cara, essa maquininha tem na academia do Bankster. Essa remadinha, ela parece ser tão boa, cara. Eu tenho uma impressão que essa máquina é uma máquina tão gostosa de fazer. Só que aí eu não concordo tanto com a maneira com a qual o Andrew tá fazendo a máquina, meio de lado, joga uma perna ali. Esse tipo de... cara, não vou ficar falando, né? Pra não ficar parecendo um chato. E eu quero pra vocês agora da Galênica, nosso novo parceiro aqui. A Galênica tem uma linha ampla de produtos de extrema qualidade e confiança, tem frete grátis para algumas regiões, 5% off no Pix, e se usar o meu cupom, o cupom Chain, tem mais um descontinho ali também. Eles estão fortalecendo e muito o nosso canal. E eu quero aqui sugerir para vocês esse produto de vaso de dilatação que pode complementar o seu pré-treino e te propiciar um pump absurdo. Também quero falar aqui, tô tomando Sindura faz um tempo, tô gostando muito, eu como atleta natural, e para você inclusive também que é natural, cada detalhe, cada pontinho percentual ajuda e faz diferença no médio e longo prazo. Eu tô gostando bastante dos efeitos aí do Sindura. Então não perde tempo, corre lá, vai na Galênica, usa o meu cupom Chain. Sempre que usa o cupom Chain lá, você tá dando a maior moral, a maior força para quem apoia a gente. E vamos usar muito esse cupom esse mês para fortalecer e começar essa parceria com o
pé direito com a Galênica. Muito obrigado. Vamos falar agora um pouco aqui no podcast, cara. O Dennis James, todo domingo tem. Dennis James, Chris Cormier, Milão, Sarchev tá ali, de boa. O título do podcast é assim: Chris Cormier, eu era um bodybuilder melhor que o Flex Wheeler. E na minha opinião, o Chris Cormier, tanto o Flex quanto eu acho que são as duas melhores genéticas e potenciais desperdiçados da história do bodybuilding. Flex Wheeler e Chris Cormier. E são dois grandes exemplos de caras que têm uma genética bizarra, ou tem ainda, mas na época tinham, mas que por questões psicológicas eles não atingiram seu potencial máximo. O Chris Cormier, ele tinha proporções perfeitas, a proporção do tronco com os membros era perfeita, simetria era perfeita, proporção, o formato muscular, a fluidez muscular, só que ele nunca se apresentava tão grande quanto ele poderia ser, nem o tão seco. Foram poucas vezes, ele conseguiu ser vice-campeão do Arnold 6 vezes seguidas. E ele curtiu uma festa, uma balada, um vinho. Tem relatos do Chris Cormier falando que antes de um... qual foi o show? De um Ironman Pro, que era um show antes do Arnold. E era um show que o Chris Cormier sempre ganhava. Era sempre o primeiro show da temporada Ironman Pro, aquele show que tinha uma iluminação lindíssima, e segundo show o Arnold. Ele ganhava sempre o Ironman, ganhou 4 vezes, mas o Arnold sempre perdia. E numa finalização pro Ironman, ele encontrou com o cara que tá preso lá, o Craig Titus, que assassinou uma mulher e tal, foi preso, que também curtiu uma festa, um negocinho ali e tal, um docinho, você que eles não entendem, um vinhozinho. E eles foram pra balada. Os campeonatos eram no sábado. Eles passaram da sexta pro sábado dançando na balada. E o Chris Cormier ganhou o campeonato ainda. Então ele tinha um potencial genético muito grande. Mas eu não sei se dá pra dizer que era um bodybuilder melhor que o Flex, porque ele nunca levou super a sério a sua carreira, como poderia ter levado, etc. Mas não é esse o foco do vídeo, tá? Tô viajando aqui, cara. Falando agora sobre brasileiros aqui, o Milos fala do Bruno Santos, que o Milos é coach do Bruno. O Bruno falou assim: o Bruno não tem pontos fracos, e ele realmente mostrou que tá muito bem lá nos shows da Europa. E o Milos falou que ele pode entrar no top 10 do Olímpia, coisa que eu concordo também, tá? Não é fácil, vai ser difícil, mas não é impossível. É uma coisa que a gente pode vislumbrar, o Brunão no top 10 esse ano. Também se comenta aqui da polêmica com o Xavier, lá do Desktop Bodybuilding, do clickbait, do surto do Milos, e o Dennis James, ele mudou de opinião. E pra muita gente hoje, mudar de opinião é uma coisa ruim, porque não, cara, na verdade, mudar de opinião, uma pessoa que tem cabeça, tem cérebro, ele vê, ele analisa, se ele tava errado, cara, mudou de opinião. Ou de repente analisou um fato ou outro, bom, antes era assim, agora eu percebi que mudou, é assim, então também vou mudar a minha opinião, então não tem problema nenhum mudar a opinião, tá? E o Dennis James entende que é dessa forma que o YouTube funciona, que seria bom mais pessoas clicando, inclusive pro Milos, e o Milos fala, né, é só... Ele só queria dinheiro. Então tá, amigos. Então tá. E aí o Beiros, Tabani competindo é mais visibilidade pra você e mais clientes é mais dinheiro também, né? Então se a gente for pensar sempre assim, o Milos depois coloca o Brandão no seu top 6. Falando de bodybuilding, coisa que ele entende, ele coloca o Brandão no top 6 do Olímpia. Ele acha que o Martin Fitzwater é difícil de ser batido, mas ele ainda acha o Brandão melhor. Cara, eu acho o Brandão melhor também. Com uma certa tranquilidade até, bem que o Martin tá bom. E aí o Dennis James, que nem sempre é tão benevolente com os brasileiros, concorda, falou assim, cara, eu também coloco o Rafael no top 6. O Dennis James, inclusive, vai além. Eu fiquei impressionado com o que ele falou. Ele coloca como previsão Adi Chopin, Samson, Derek, Nick Walker, Andrew e Rafael Brandão. Não nessa ordem necessariamente, tá? Esses são os top 6 dele. Só que ele completa dizendo que acredita que o Brandão pode ser muito perigoso pro Andrew Jack. Porque se o Andrew errar o seu pico e o Rafael chegar com um pouco mais de volume do que no Arnold, ele pode vencer. E eu até concordo com isso, cara. O Andrew vai ser muito grande, físico muito lindo, mas ele vai enfrentar um Rafael Brandão igualmente, o volume não vai ser tão grande quanto o Andy, mas vai ter um físico e uma linha, uma estrutura tão bonita quanto. Possivelmente com mais definição, detalhe, aspecto sólido. E essa pode ser a chave da vitória pro Rafael. Vocês imaginam, cara, o Brandão metendo um top 5 nesse Olímpia? E pensando assim, nem dá pra imaginar que é tão difícil ganhar do Nick Walker. Então, eu acho que, é claro, a gente tem que tomar cuidado pra ficar jogando essas coisas, pra não criar expectativa. Mas também, o Brandão, ele passou a me deixar mais otimista nas últimas semanas e agora a gente vislumbra algo muito interessante. O que ele precisa é a oportunidade de estar no primeiro confronto. Tem que chegar seco, finalizar bem, é óbvio,
mas ele precisa a oportunidade de chegar pro meu confronto. O Brandão, chegando pro meu confronto, ele tem como brigar com alguns caras pra subir mais posições. Quero a opinião de vocês? Comenta aí pra mim. Vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!